Pessoal, bom dia a todos. Nesse vídeo de hoje eu gostaria de falar um pouco mais sobre os efeitos da sentença, né? Os efeitos das decisões que julgam a causa, né? Mais do ponto de vista classificatório. Bem, uma classificação bastante comum é que fala em que os efeitos da sentença podem ter o efeito formal e o efeito material. O efeito material são aqueles que decorrem diretamente do comando jurisdicional contido na decisão, na sentença ou na decisão interlocutória, conforme o caso, se ela resolver parte da causa. Então, por exemplo, se uma sentença julga uma ação de indenização e julga procedente o pedido, o efeito material vai ser o efeito condenatório, o efeito que consiste em condenar o réu a pagar uma determinada quantia de dinheiro, ou seja, de constituir um crédito para o autor e constituir uma obrigação para o devedor. Então, os chamados efeitos materiais, ou efeitos substanciais da decisão, estão diretamente relacionados com o comando da decisão, pelo que foi decidido, né? Por outro lado, em sendo julgado improcedente a demanda, ela terá o efeito de reconhecer, um efeito declaratório, de dizer que o autor não tem aquele direito. Esses efeitos materiais ou substanciais só existem nas decisões de mérito, né? Seja na sentença, seja uma decisão interlocutória de mérito. Uma decisão, uma sentença terminativa ou uma decisão interlocutória de natureza terminativa que resolva a parte da causa sem resolver o mérito, ela não terá o efeito material. O único efeito material possível nessas decisões dizem respeito a questões acessórias, como, por exemplo, a imposição do ônus de sucumbência. Porque numa sentença terminativa, por exemplo, o autor, em ter sido citado o réu e tendo o réu se defendido, ele será condenado a pagar os ônus de sucumbência, deverá pagar as custas processuais e honorários advocatícios ao advogado da parte vencedora. Então, nesse ponto, haverá um efeito material, tanto é que, se não houver o cumprimento voluntário dessa obrigação, poderá ser proposto o cumprimento de sentença, né? Da mesma forma, por exemplo, uma multa, por uma sanção processual, uma multa por litigância de má-fé. Então, em relação ao mérito da causa, efeitos materiais só existirão se a decisão for de mérito. Se a decisão for terminativa, não haverá efeitos materiais, salvo no que diz respeito a questões acessórias. Também há o efeito dito formal, que seria naquele efeito que consiste em proporcionar, em alguns casos, o trânsito em julgado ou simplesmente o encerramento da fase cognitiva. Quando uma sentença é prolatada, se decorrer em auto, se decorrer em branco o prazo para interposição da apelação, a fase cognitiva está encerrada e também haverá a coisa julgada. Isso seria um efeito formal da decisão. Da mesma forma, a sentença que extingue o processo de execução, ela estará extinguindo o processo. Neste caso, não há, ou eventualmente não haverá coisa julgada, mas ela tem um efeito formal de encerrar o processo de execução. No vídeo anterior, nós falamos sobre a questão da eficácia ou não da sentença. Quando uma sentença é proferida e se transitar em julgado, ela terá tanto o efeito formal como os efeitos materiais, ambos serão eficazes. A eficácia da sentença diz tanto com o efeito formal quanto com os efeitos materiais. Se é interposta uma apelação,
o efeito suspensivo da apelação acaba atingindo a sentença em ambos, tanto no efeito formal, porque não estará encerrada a fase cognitiva, porque ela terá uma continuidade na instância recursal, não haverá coisa julgada, e também não haverá os efeitos materiais. Se porventura a apelação não tiver o efeito suspensivo, por ela se enquadrar nas exceções do parágrafo 1º do artigo 1012, essa suspensão atingirá diretamente os efeitos, apenas o efeito formal, né? Ou seja, não encerrará a fase cognitiva e não fazer coisa julgada. Porém, os efeitos materiais, né, já serão eficazes. Então, a presença ou não do efeito suspensivo na apelação, ela atinge de forma direta os chamados efeitos materiais da decisão. Também existem os chamados efeitos anexos, ou efeitos acessórios, ou efeitos de fato, que são aqueles que decorrem de lei. Ou seja, eles não precisam constar da decisão judicial para que existam esses efeitos. Então, esses efeitos existem simplesmente porque a lei determina. E normalmente, não há comando na decisão a respeito disso. Um efeito formal bastante conhecido, sempre serve de exemplo, é a própria perempção, né? Depois que o autor, por 3 vezes, tem a sua mesma ação ajuizada por abandono da causa pelo autor, né? São as 3 hipóteses por uma decisão sem resolução do mérito, na 3ª vez que isso acontece, ele perde o direito de propor ação a 4ª vez. Ele perde o direito, ocorre a perempção, ele perde o direito de propor ação pela 4ª vez. Então não precisa constar na sentença, na 3ª sentença que extingue a ação por abandono da causa pelo autor, que ele perde o direito de propor ação. Não precisa dizer que ocorreu a perempção. Esse efeito anexo decorre da própria sentença. Um efeito anexo bastante importante, que recebeu uma disciplina bastante mais detalhada e acurada no novo Código de Processo Civil, diz respeito à hipoteca judiciária, que está prevista no novo CPC, no artigo 495. Né? No CPC anterior, era no artigo 466. Então, diz o artigo 495 que a decisão que condenar o réu ao pagamento de prestação consistente em dinheiro e a determinar a conversão de prestação de fazer, de não fazer ou de dar coisa em prestação pecuniária, valerão como título constitutivo de hipoteca judiciária. Ou seja, quando a sentença for condenatória, ou ela pode, a obrigação se tornar na prestação de pagar dinheiro, a sentença ela constitui um título executivo de hipoteca judiciária. O que significa isso? Isso significa que eu posso pegar a sentença, ir no cartório de registro de imóveis e fazer uma hipoteca judiciária no imóvel do réu, a fim de garantir uma futura execução, a fim de garantir que eu tenho um bem, né, para satisfazer o meu crédito na fase de cumprimento de sentença. O parágrafo 1º do artigo 495 prossegue. A decisão produz hipoteca judiciária, embora a condenação seja genérica, ou seja, mesmo que a decisão seja ilíquida, eu não preciso que a decisão seja líquida para que eu possa fazer a hipoteca judiciária. Inciso 2. Ainda que o credor possa promover o cumprimento provisório da sentença ou esteja pendente arresto sobre o bem do devedor, ou seja, o fato de haver um cumprimento de sentença em andamento, ou o fato de eu poder promover uma execução provisória da decisão, não me impede de realizar a hipoteca judiciária, porque muitas vezes podem ser implementadas medidas de defesa na execução que podem retardar o andamento da atividade executiva e, por consequência, então, existe interesse em que eu faça a hipoteca judiciária. E, inciso 3,
mesmo que impugnada por recurso dotado de efeito suspensivo. Isso é uma novidade do novo CPC. O que significa isso? Que o efeito, quando eu interponho uma apelação contra a sentença, e a apelação tem um efeito suspensivo, de regra, conforme o caput artigo 1012, o efeito suspensivo da apelação, ela vai atingir os efeitos materiais da sentença. Ou seja, aquilo que decorre do comando jurisdicional, do comando declaratório, constitutivo, condenatório. Só que não vai atingir o efeito anexo de possibilitar a realização da hipoteca judiciária. Então, repito, essa é uma exceção. O efeito suspensivo da apelação não atinge o efeito anexo da hipoteca judiciária. Depois, existe mais 4 parágrafos que são totalmente novos. O objetivo do legislador é claro, é facilitar, permitir a realização de hipoteca judiciária. Então, repito, esses parágrafos 2º, 3º, 4º e 5º não tinham disciplina correspondente no CPC anterior. Diz o parágrafo 2º do artigo 495, a hipoteca judiciária poderá ser realizada mediante a apresentação de cópia da sentença perante o cartório de registro imobiliário, independentemente de ordem judicial, de declaração expressa do juiz ou de demonstração de urgência. Ou seja, o autor, caso ele tenha uma sentença favorável, uma sentença condenatória favorável, ele não precisa pedir para o juiz para fazer a hipoteca judiciária. Ele não precisa da autorização do juiz para realizar a hipoteca judiciária. E não precisa haver algum motivo de urgência, algum perigo in mora para justificar. É um direito meu fazer a hipoteca judiciária. Eu simplesmente pego a sentença, levo no cartório do registro de imóveis e peço que seja registrado, averbado na matrícula do imóvel a hipoteca judiciária, a fim de garantir que no futuro este bem imóvel possa servir para a realização da venda ou adjudicação para o pagamento do meu crédito. No parágrafo 3º, diz, no prazo de 15 dias da data da realização da hipoteca, a parte informará ao juízo da causa que determinará a intimação da outra parte para que tome ciência. Ou seja, aqui ocorre um contraditório diferido. Primeiro eu faço a hipoteca judiciária, sem o conhecimento da parte contrária do juiz, e depois eu devo informar nos autos que eu realizei a hipoteca judiciária num determinado imóvel do réu. Nesse caso, o juiz determinará a intimação do réu e ele poderá, digamos, pedir a substituição do bem, indicar que aquele bem não é adequado, enfim, fazer um depósito em juízo. Então, caberá ao réu, depois da hipoteca já feita, tentar justificar perante o juízo a inadequação, o excesso daquela hipoteca judiciária. Parágrafo 4º. A hipoteca judiciária, uma vez constituída, implicará para o credor hipotecário o direito de preferência quanto ao pagamento em relação a outros credores, observada a prioridade de registro. Ou seja, se o réu vender esse imóvel para terceiro, esse terceiro assume o risco, porque já há uma hipoteca a fim de garantir o pagamento do meu crédito da minha ação. Então, por isso que quando se vai comprar um imóvel, a primeira coisa que se faz é verificar se a matrícula está limpa, ou seja, se não há nenhum gravame, nenhuma hipoteca. Então, digamos que haverá dificuldade do réu de vender esse imóvel para outro, com uma hipoteca registrada. E se houver essa venda, a fim de fraudar, uma tentativa de fraudar depois o credor, não terá êxito porque já existe a hipoteca registrada. É importante o registro da hipoteca justamente para dar ciência para terceiros.
certo? Se porventura houver outras hipotecas, aquele que primeiro fez fica com a preferência. E finalmente, no parágrafo 5º, diz que, sobrevindo a reforma ou a invalidação da decisão que impôs o pagamento da quantia, a parte responderá, independentemente de culpa, pelos danos que a outra parte tiver sofrido em razão da constituição da garantia, devendo o valor da indenização ser liquidado e executado dos próprios autos. Realizar a hipoteca judiciária é um direito, né, da parte vencedora na sentença. Agora, a parte que realiza a hipoteca, ela assume a responsabilidade e o risco de, se no futuro houver uma interposição do recurso e esse recurso for provido, né, desconstituindo esse crédito, a hipoteca deverá ser desconstituída, deve-se voltar ao status quo. E se porventura essa constituição da hipoteca judiciária causou algum prejuízo ao réu, ele será responsabilizado por esses prejuízos, né? E esses prejuízos serão apurados, né, e executados no próprio processo. Ou seja, é um direito realizar a hipoteca judiciária, mas a parte que faz assume a responsabilidade e os riscos por essa hipoteca, se porventura for desfeita, os prejuízos que ela causar à outra parte, certo? Obrigado, um abraço.